aqueles que puderem estar lá no horto, lá com seus brinquedos antigos, isso vai ser um tempo muito legal. Vamos orar ao nosso Deus e abençoar a vida do nosso irmão. Pai, muito obrigado pela disponibilidade do teu filho. Eu peço que o Senhor, com revista do teu Espírito, dê a ele condições de falar em nome do Senhor. Visita o coração dele, a família dele, para a honra e glória do teu filho Jesus. É em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz para todo mundo. Prazer a gente estar aqui adorando o Senhor juntos e agora meditando um pouquinho mais aí na palavra do Senhor. Às quintas-feiras, o pastor tem falado sobre fé, usando a vida de Abraão, o pai da fé. Então nós vamos continuar nessa linha, tá? A gente tem falado aí sobre a questão de fé hoje, né? Já falamos um pouco, né? O Vitor já tocou nesse assunto. A gente vai continuar falando desse grande homem de Deus que foi Abraão, considerado aí o pai da fé, né? Romanos 4:11 fala que ele é o pai de todos os que crerem. E o que basicamente, para você que não veio nos cultos passados, nós estamos falando aqui basicamente? Nós estamos falando basicamente, resumidamente, de como a fé desse homem chamado Abraão, ela foi forjada. Como que esse homem chamado Abraão, tão conhecido durante tantos tempos e épocas, ele se tornou o que é chamado de o pai da fé. Então, nós estamos tratando aqui sistematicamente sobre esse processo de construção da fé desse homem. E o que nós estamos vendo até aqui? Nós estamos vendo até aqui que através da vida de Abraão, usando o exemplo do pai da fé, o que nós estamos vendo é que a genuína, a verdadeira fé, ela é construída. Ela não nasce do dia para a noite no coração do homem. Ela é construída ao longo do nosso próprio relacionamento com Deus. E a partir do nosso relacionamento com Deus, a nossa própria fé, ela é construída, ela é forjada, como foi na vida de Abraão, a partir justamente das circunstâncias da vida, das situações que nos cercam durante o dia a dia. A partir do momento que nós ingressamos num relacionamento com Deus, Deus, ele vai usar N maneiras para forjar a nossa fé, como foi na vida de Abraão, e o que nós estamos vendo aqui, discorrendo sobre a história desse homem, né, em Gênesis, é que Deus, ele vai usando as próprias circunstâncias da vida para formar a fé, forjar a fé desse homem. E o que nós vamos ver aqui hoje é basicamente isso. Nós vamos seguir na mesma linha, uma fé que está sendo construída, uma fé que está sendo forjada. Como é que nasce uma genuína, uma verdadeira fé? No capítulo anterior, na última pregação do pastor, nós vimos aqui que foi relatado no capítulo 15 que Deus, ele fez um pacto com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, em uma aliança, um pacto formalmente mesmo, em um ritual ali que nós vimos no capítulo passado, na pregação passada, em um evento específico dentro do templo que foi ali dramatizado, literalmente dramatizado por Deus, por Abraão, ali com tudo aquilo que nós vimos, né? São animais sendo colocados para fortalecer essa questão de uma aliança que está sendo estabelecida, e Deus, ele faz isso através desse ritual, através de Abraão, com Abraão especificamente. E o que nós vamos ver então? O que acontece depois desse pacto formal, ritualístico que Deus, ele fez com esse homem, dramatizado ali no capítulo 15? O que aconteceu depois desse pacto? Haja vista que um pacto dessa magnitude é uma coisa extremamente importante e relevante na vida de qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de ter um pacto, uma aliança firmada pelo próprio Deus nas condições que foi
Abraão no capítulo 15. Depois, se você quiser dar uma lida lá no capítulo 15, ou rever as pregações, melhor ainda, rever as pregações do pastor, a última principalmente, no YouTube, você tem essa oportunidade. Então, quem não queria que Deus fizesse uma aliança conosco naquela magnitude? Né? Deus vai fazer uma coisa que você vai poder ver Deus fazendo uma aliança com você. Então é uma coisa extraordinária, uma coisa magnífica que Deus ele fez com Abraão no capítulo 15, fazendo ali, estabelecendo um pacto, uma aliança com ele, através de um ritual que foi dramatizado ali. E aí, o que fica a pergunta? Será que após esse pacto que Deus ele fez com Abraão, tudo na vida de Abraão agora passou a ocorrer maravilhosamente bem? Será que agora, a partir desse ritual, como eu disse, extraordinário, será que agora Abraão ele é o homem que confia tanto em Deus, que ele está disposto, né, como ele vai fazer, a entregar o seu próprio filho em um ato de fé, de obediência a Deus, tão profunda como ele vai fazer? Será que já é esse homem que nasce no capítulo 16 aí, que nós vamos falar hoje especificamente? Então, agora nós vamos ler o texto. O que aconteceu depois desse ritual extraordinário que Deus fez com esse homem, e que Deus fez com pouquíssimas pessoas na história da humanidade? Deus fez com ele. O que aconteceu depois? Agora a gente vai ler o texto, tá? Abre aí em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, a gente vai ler todo o capítulo, tá? Diz assim: ora, Sarai, Sara, né? Mulher de Abrão, o Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, Sara disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva nos teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ter contato com a Tua Palavra. A Tua Palavra é o poder do Senhor para transformar a vida de todo aquele que crê.
a tua palavra é exortação para nós, a sua palavra é o meio pelo qual o teu Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, como o Senhor trabalhou na vida de Abraão, de Sara, de tantos homens de Deus. Nós estamos aqui no nosso tempo, no tempo que o Senhor nos deu, para que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, a fim de que tudo que nós possamos fazer, viver, dentro da nossa própria existência, agrade ao Senhor, e que nós possamos usar os exemplos que nos são dados na tua palavra para corrigir os nossos caminhos e para sermos homens e mulheres de fé, como foram os teus servos relatados aqui. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, uma observação importante. Nós lemos todo o texto, o texto inteiro, mas eu não vou comentar todo o texto inteiro, tá? Eu vou me ater ao tema, a construção da fé de Abraão. Então eu não vou falar sobre Agar, não vou falar sobre Ismael, muito menos sobre o anjo do Senhor, tá? Nós vamos nos ater ao tema, a construção da fé de Abraão. O texto ele começa dizendo o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Essa primeira frase, irmãos, ela é totalmente antagônica à expectativa natural que nós e qualquer pessoa que esteja tendo contato com o texto bíblico tem. Por quê? O que nós esperávamos depois de um evento tão extraordinário como foi a aliança de Deus com Abraão no capítulo 15, com toda aquela dramaticidade, é animal morto para lá, para cá, é sangue, é fogo, é um monte de coisa extraordinária. O que nós esperávamos que tivesse escrito no capítulo 16? Que tivesse escrito assim: Sarai, mulher de Abrão, ficou grávida e lhe deu um filho. Não que Sarai não lhe dera um filho, ainda continua estéril. E essa é a nossa expectativa, a expectativa de qualquer pessoa que tenha contato com esse texto. E isso por quê? Porque nós temos uma séria tendência a fantasiar os relatos, principalmente fantasiar a própria vida. Porque o texto aqui do capítulo 16 está mostrando para nós o quão dura é a vida, quão cruel a vida ela pode ser com uma pessoa, até com aqueles que têm uma promessa de Deus. Até com aqueles que Deus faz uma coisa tão extraordinária como ele fez com Abraão no capítulo 15. Então, nós já aprendemos que a vida, principalmente para aquele que tem promessas de Deus para a sua própria vida, ela tende a ser mais difícil do que o comum, e não o contrário. Viu, irmãos? Então a vida é dura, e o texto está mostrando isso para nós. Perceba que o texto, ele faz questão de situar os acontecimentos aqui narrados, cronologicamente, 10 anos após o chamado de Abraão, de Deus para Abraão. Você percebeu que o texto fez isso? Ou seja, são 10 anos de expectativa para que a promessa de Deus para ele tome a sua forma inicial. O seu primeiro grande desfecho, que é justamente o nascimento de um filho. Ter uma descendência. São 10 anos aqui que nós estamos vendo no texto, a situação acontecendo, esse drama vivido pela família de Abraão, de Sara e de Abraão. São 10 anos esperando um filho que nunca chega. São 10 anos aguardando o primeiro sinal do cumprimento de uma promessa que também nunca acontece, irmãos. 10 anos. Às vezes nós não conseguimos esperar uma semana, um mês para receber o pedido de alguma coisa, a gente já fica doido, né? Querendo aquilo e não conseguimos esperar. Eles estavam esperando e vivendo uma espera de 10 anos, até aqui o momento. Nesse capítulo aqui, Sarai, ela toma um destaque nessa história, né? Nessa cena que está sendo narrada para nós, nesse drama da família de Abraão e de Sara. A cena agora ela se volta para Sara naquilo que talvez seja o maior tropeço na fé dessa mulher, que é justamente dar a sua serva Agar para Abraão, para que ela engravidasse e através da serva, Sara, ela pudesse o quê? Suceder
suscitar uma descendência, pudesse ter um filho que ela pudesse chamar de seu. Isso aqui é outra coisa, muito, muito, muito distante da nossa própria realidade, né? Uma coisa impensável para nós, uma coisa ilógica na cultura em que nós vivemos, que nós estamos inseridos, mas isso não era tão incomum assim na cultura da sua época. Tanto é que, por exemplo, posteriormente, influenciado por esse ato, por esse evento aqui que nós estamos narrando, ou não, nós vamos ver que Jacó, um dos patriarcas, né, Jacó, Israel, um dos patriarcas, nós vamos ver que esse homem, do qual nasceram ali as 12 tribos de Israel, as 12 tribos são os 12 filhos de Israel, nós sabemos pela história que muitos desses 12 filhos são filhos também de uma concubina, né, e eles também receberam todo o direito de ser filho de Israel, de formar uma nação e tudo o que está no contexto. Agora, isso era a cultura da sua época, e isso não quer dizer, obviamente, que Deus ele concordasse, aceitasse, aprovasse o que está fazendo, o que está acontecendo aqui em outros lugares. Por quê? Porque o que Sara e Abraão eles vão fazer agora é macular o leito conjugal deles, e isso é muito complexo, não tem jeito de nós fugirmos disso. Eles estão trazendo uma outra pessoa para um relacionamento tão íntimo que é um relacionamento entre o marido e a esposa. Eles estão fazendo isso, e isso é e sempre será uma coisa extremamente complicada para a vida de um casal. Mas eu quero que você preste atenção na fala de Sara. A fala de Sara ela é extremamente interessante, porque ela diz assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família através dela. Olha que interessante a fala dela. Então a primeira coisa que nós que pode ser dita sobre essa fala que ela deu, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família através dela, por meio dela, é a grande dificuldade que nós temos de lidar com promessas de Deus que em alguma parte depende de nós para que aconteça. Quando isso acontece, nós somos tentados a achar que por essas promessas dependerem em alguma parte de nós, elas dependem totalmente de nós para que aconteçam. Eu vou explicar isso para vocês. Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus para as suas vidas, que era, entre outras coisas, que eles teriam uma grande descendência. E isso passa inexoravelmente pelo nascimento de um filho fruto da união dos dois. E ter um filho é o quê? É a condição sine qua non para que eles consigam ter, de fato, uma grande descendência, conforme foi prometido por Deus. E para ter um filho de modo natural, ou seja, do modo como Deus criou para que nasça uma criança, é necessário que eles, como seres humanos, façam alguma coisa para que essa criança nasça. Ou seja, eles precisam ter uma relação sexual para que isso aconteça. Então, essa é a parte deles no cumprimento da promessa. Essa é a única coisa que eles podem fazer para que a promessa se cumpra, a única coisa que de fato está na mão dessas duas pessoas. Mas, como nós sabemos, Sara é estéril. Ela não pode gerar filhos de modo natural sem que não haja uma ação sobrenatural de Deus sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma parcela que era deles no cumprimento da promessa, sim. Por quê? Porque mesmo depois que Deus abriu o ventre de Sara, eles precisaram ter relações para que Isaque nascesse, obviamente, mas a parcela deles no cumprimento da promessa, ela é infinitamente pequena, ela é quase insignificante devido à complexidade e à impossibilidade daquilo acontecer. Mas o que acontece com Sara? Ela se sente
na posição, ela se sente tentada nessa posição, de que se ela não fizer alguma coisa, o cumprimento da promessa nunca vai acontecer. Ou seja, ela é tentada a achar que, por ela ter algum papel no cumprimento da promessa, toda a promessa dependia dela para acontecer. E isso não é uma verdade. A verdade é que a promessa dependia de Deus acima de todas as coisas, ainda que existisse um pequeno papel dela e do seu esposo para o cumprimento da mesma. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, de não cairmos no mesmo erro que ela cometeu, ao sermos tentados a achar que, porque a promessa de Deus, existe algum aspecto da promessa de Deus para se cumprir na nossa vida, que depende de fato de que nós façamos alguma coisa, nós não podemos confundir que toda essa promessa depende do que nós temos que fazer para que aconteça. Ela depende de Deus, ainda que nós tenhamos uma pequena parcela nisso. A segunda coisa interessante que eu quero que vocês percebam nessa fala de Sara é a indignação, a impaciência e a revolta de Sara na sua fala. Esse estado que Sara está ao dizer isso, já que o Senhor não me impediu de ter filhos, né? Tome a minha serva, talvez eu tome então descendência através dela. Esse estado que Sara está evidenciado pela sua fala, um estado de impaciência, de indignação com o que está acontecendo, o estado de revolta, é um estado perigosíssimo para nós seres humanos. Por quê? Porque é justamente quando nós entramos nesse estado de indignação, de impaciência, de revolta, que a gente faz o quê? Besteira. E aqui não é diferente, irmãos. O que vai acontecer aqui, daqui para frente dessa história, é algo que eles não deveriam ter feito de jeito nenhum. Perceba que ela, na sua fala, ela, como muitos de nós, e muitas vezes na nossa própria vida, ela culpa a Deus pela sua própria deficiência. Ela diz: o Senhor me impediu de ter filhos. Ou seja, o problema não sou eu, o problema é o Senhor. Essa é a condição. E aí, diante, dessa indignação de Sara, dessa revolta de Sara com a sua própria condição, jogando a culpa para Deus, é como se ela dissesse assim: se essa é a minha condição, se essa é a nossa condição, se o problema é Deus, não somos nós, então nós vamos resolver esse problema aqui do nosso jeito. Vamos resolver esse negócio, nós temos um problema, falta uma descendência, falta um filho, o Senhor não abre a minha madre, o Senhor não faz algo por mim, então eu vou fazer e eu vou resolver esse problema, do meu jeito. Perceba isso que eu estou dizendo para vocês, pelo eu gigantesco que existe na sua fala. Existe um eu gigante de Sara na sua fala que diz: talvez eu possa formar família por meio dela, por meio do plano que ela elaborou na sua mente de dar a sua serva Agar para que Abraão tivesse relações com ela e ela engravidasse. E ela diz: para que eu possa formar família por meio dela. Isso é absolutamente diferente de dizer: vamos fazer isso, talvez o Senhor nos dê uma família. A perspectiva de Sara, ela é uma perspectiva tão somente humana, natural, egoísta. O Senhor, nesse momento para Sara, ele entra tão somente como causador do problema, que agora ela, na sua insensatez, ela vai fazer o quê? Ela vai resolver o problema. E aí, ela faz essa proposta indecente para Abraão, que é que ele tivesse relações com a sua serva e através da serva ela pudesse então ter um filho, para chamar de seu. E Abraão, ele aceita a proposta indecente de Sara. Pergunto: nessa história que está sendo narrada do capítulo 16, embora nós estejamos falando aqui do erro de Sara, quem cometeu um erro maior? Sara, por propor algo tão
maluco, indecente, uma proposta indecente como essa, ou Abraão por aceitar essa proposta? Abraão, é claro. Por que Abraão? Porque Abraão, ele foi constituído por Deus como autoridade sobre a sua família. É a mesma coisa do Éden. A Eva vai lá e come também. Quando é que Deus entrou com juízo? Quando Adão, que era a autoridade, errou. Então Deus entra com juízo, né? E o juízo cai mais pesado sobre o homem. Então aqui é a mesma situação. Em primeiro lugar, o erro maior foi de Abraão, de ter cedido, de ter topado uma coisa desse tipo, ainda que isso não fosse algo tão incomum à sua época e não existisse, pelo menos o texto bíblico deixa isso evidente, que não existia nenhum interesse de Abraão em Agar. Não existia interesse nele. Ele faz por Sara, por aquilo que ela propõe. Então, em primeiro lugar, a culpa maior é dele, porque ele era a autoridade constituída por Deus na sua casa, na sua família. Mas a culpa é dele, maior é dele também, por quê? Porque ele não fez o básico no que tange a um relacionamento entre um casal, que é ser a voz da razão em meio à insensatez do outro. Isso é básico em um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento profundo e íntimo, quem quer que sejam. No momento da insensatez, o outro, ele precisa o quê? Ele precisa ser protegido dele mesmo. Precisa que alguém lhe coloque nos trilhos novamente e não de alguém que dê vazão à sua insensatez, irmãos. Por quê? Porque ninguém consegue enxergar as coisas com clareza, entorpecido pelo sentimento de revolta, como era o coração de Sara, o que ela está sentindo naquele momento, o sentimento de impaciência e de indignação. E o fato é que quando essa pessoa que está entorpecida pela impaciência, pela indignação, pelo sentimento de revolta, quando essa pessoa ela recobrar o seu controle emocional, ela mesma, ela vai conseguir perceber a insensatez daquilo que ela está propondo, analisando, fazendo naquele momento. E aí, depois que essa pessoa recobrar a sua sensatez, irão acontecer duas coisas. A primeira, ou ela lhe irá agradecer pela censura dada no momento correto, por não ter cedido aos seus caprichos ou aos seus devaneios, né? Porque aqui é um devaneio, nem é capricho. Ou então acontecerá outra coisa, que é exatamente o que acontece aqui nessa história, que é quando o problema se instalar no ambiente, na família, seja onde for, causado por uma atitude tomada no calor do momento, motivada, como eu disse, por indignação, impaciência e pela revolta, a culpa vai ser de quem? A culpa será minha e sua de ter acontecido. Perceba que na hora que Agar engravidou, segundo o texto, e começou a desprezar Sara ali, por ela ter engravidado, e Sara está lá, 10 anos, muito mais disso, tentando e não consegue, para quem que sobrou a culpa do problemaço que eles agora estavam vivendo? Para Abraão. Ela mesmo diz: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Então, duas coisas certamente acontecerão quando nós, dependendo do posicionamento que nós tomamos frente àquela pessoa que nós estabelecemos uma relação íntima, um relacionamento íntimo, diante da sua insensatez. Se nós formos coniventes com a sua insensatez, essa própria pessoa irá nos censurar por sermos coniventes com aquilo. Ou, se nós fizermos o contrário, essa pessoa nos agradecerá por não termos topado algo tão absurdo como era o caso aqui. E isso aqui está mostrando para nós, já que nós estamos falando de fé, né, e mais especificamente sobre uma fé que está sendo construída, que muitas das vezes nós seremos provados na nossa fé justamente pelas pessoas mais próximas de nós.
São essas pessoas aqui estão bem próximos de nós, como era o caso de Abraão com esse momento de insensatez de Sara. Essas pessoas que irão nos alfinetar, que irão nos questionar, que irão nos tentar a desistir da fé, desistir das promessas de Deus, são essas pessoas que muitas das vezes irão colocar a nossa fé em xeque, em prova. Será que você confia de fato em Deus? Isso é uma realidade na nossa própria vida. Está aqui um exemplo bíblico para nós. Mas lembre-se de que essas situações, embora sejam realmente muito estressantes de serem vividas, se nós fizermos diante dessa situação estressante, como era o momento aqui, imagine essa conversa, irmãos, a conversa de Sara, revoltada, indignada, que não consegue ter filho, com Abraão, possui a minha serva, porque imagine essa conversa, como é que foi, imagine o tom dessa conversa, uma situação extremamente estressante. Então, embora essa seja uma situação difícil de viver, se nós, no meio dessa tempestade, nós fizermos aquilo que é correto, aquilo que nós devemos fazer enquanto servos do Senhor, com o tempo nós colheremos bons frutos da nossa atitude resoluta diante da pressão das pessoas bem próximas de nós, que muitas vezes acontece. Ou então, nós iremos colher frutos amargos, como foi o caso aqui de Abraão e Sara, como colheram aqui pelo que fizeram, tá? Então isso é importante. E muito interessante também nós vermos aqui aquilo que a Bíblia chama de, essa expressão a gente conhece muito, que é um abismo chama outro abismo, né? Essa expressão geralmente é usada aí no sentido de que um erro leva a outro erro, ou uma sucessão de erros, ou um pecado leva a uma sucessão de outros pecados, ou a situações cada vez mais difíceis de serem vividas. Perceba que Sara, por causa do seu erro, e Abraão, por causa do seu próprio erro, Sara ela começa agora a cometer um outro erro, tão problemático, tão grave quanto o primeiro, que é maltratar Agar. Percebeu pelo texto que ela maltrata Agar? E aqui, obviamente, eu estou pressupondo que maltratar uma pessoa, por quaisquer motivos que seja um erro, tá? Eu estou trazendo isso como pressuposto na minha mente para dizer isso. Então, o texto mostra para nós que ela maltrata tanto Agar, que Agar ela foge, irmão, para o deserto. Imagine, para um ambiente inóspito, ou seja, tamanha era a fúria, a revolta dessa mulher com Agar, por toda a situação que ela mesma acabou se colocando. E isso fica mais evidente ainda quando o anjo do Senhor fala com ela. Só um parênteses aqui, né? Existe uma discussão teológica, né, se esse anjo do Senhor que está escrito aí com letra maiúscula é uma cristofania, ou seja, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, ou não, né, o termo aí hebraico é o Malach Yavé, famoso Malach Yavé, ou Jeová, o mensageiro do Senhor, né, mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas quando o anjo fala com essa mulher chamada Agar, a serva de Sarai, o sofrimento pelo qual Agar estava se passando naquele momento era tão grande que o que o anjo diz para ela? O mensageiro do Senhor, vamos falar mensageiro do Senhor. Ele diz assim: o Senhor ouviu o seu sofrimento. Então Sara, ela deve ter sido extremamente cruel com Agar, por causa do poder, obviamente, que ela tinha, né? Ela era a esposa de Abraão, a esposa desse grande homem, né? Que era o líder de todo aquele comboio, ela era a senhora dessa família, e aí é justamente isso que eu estou falando, um abismo chama um outro abismo, e mais tarde, no texto bíblico, nós vamos ver que esse abismo, ele fica ainda maior, por quê? Porque mais para frente, Sara, ela vai pedir para que Abraão mande embora o próprio filho que nasceu da serva. Imagine você ter que mandar embora um filho seu da sua casa.
Então, perceba, um abismo chama um outro abismo. Um erro faz a gente passar e viver coisas ainda mais complexas de serem vividas. Agora, o texto é interessante, que o texto ele deixa relatado isso para nós. E, apesar de todos esses erros, aqui é mais um capítulo dedicado ao erro desses dois grandes homens de Deus. Abraão, o pai da fé. E é interessante que, mesmo existindo tantos textos nessa caminhada que nós estamos vendo aqui de Gênesis, nessa exposição da vida de Abraão, na construção da sua fé, mesmo existindo coisas tão complexas, como nós já tratamos, a mentira de Abraão, vai acontecer de novo, e tantas outras coisas, mesmo sendo relatado os seus erros, Abraão e Sara, eles entram para a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Eles, esses dois personagens, essas duas pessoas que nós estamos vendo os seus erros aqui, ó, jogado no jornal por todo o tempo. Imagina se fosse os seus e os meus erros sendo lidos, relidos por toda uma geração, 4.000 anos depois da sua existência. E a gente vê que mesmo assim, esses homens, essas duas figuras importantes da Bíblia, elas são colocadas como heróis da fé. Eles são reverenciados no sentido de ter a sua importância reconhecida por todo o cristianismo de todo o tempo, pelo judaísmo. Tem essas figuras como grandes exemplos de fé, de homens a serem seguidos, de pessoas a serem copiadas. Até o próprio islamismo reverencia esses dois homens, essas duas pessoas que estão aqui. E o que às vezes a gente não percebe é justamente que eles são o que são, heróis da fé. Pais, mães da fé, justamente por causa dos vários dilemas que eles viveram nas suas vidas para viver os sonhos de Deus para eles, para fazer parte da história que Deus estava escrevendo e que culminaria pelo envio do seu próprio filho e pelo final a sua própria vinda. Eles estão dentro dessa história. E aí, eu quero concluir com uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para você. Você já foi reprovado numa prova muito importante, como, por exemplo, a prova da Faculdade de Medicina? A prova da Faculdade de Medicina é uma prova importantíssima para a vida de uma pessoa. Você já foi reprovado nela? Já foi reprovado na prova da OAB? Temos alguns advogados aqui. Já foi reprovado num concurso público para ser juiz federal? Ou então para ser um sargento da ESA? Já foi reprovado? Eu posso dizer com todas as palavras, eu nunca fui reprovado em nenhuma dessas provas. Como, por exemplo, meu pai foi reprovado no exame da ESA. Eu nunca fui reprovado em nenhuma dessas provas. Mas eu também nunca fiz nenhuma delas. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que só é reprovado quem está no processo. Então, embora os erros que nós estamos vendo aqui ainda continuem sendo grandes erros, e não existe em mim nenhuma intenção de minimizar os erros desses dois grandes heróis da fé que nós estamos citando, Abraão e Sara, mas o que eu estou querendo mostrar é que, embora o erro continue sendo um erro, e nada pode mudar isso, o erro também é uma evidência de que aquela pessoa está no processo. Podem existir várias pessoas até aqui que nunca erraram como Abraão e Sara, mas também que nunca foram provados como eles foram, porque nunca estiveram neste processo de se tornar uma pessoa de fé, porque nunca quiseram viver uma vida com Deus. Se nós quisermos viver uma vida de fato com Deus, nós seremos provados, e muitas das vezes nós seremos reprovados, irmãos. Nós iremos errar, é natural que isso aconteça devido à imensa fragilidade humana por conta do pecado que habita em nós, mas isso não é
o fim é apenas o processo. O importante é nós estarmos nesse processo como esses dois grandes homens, pessoas de Deus, estavam no processo de se tornarem heróis da fé. Homens que nós podemos olhar para a sua própria vida e nos inspirar a viver uma vida de fé como eles viveram. Olha para você ver, se nós olharmos aqui, esse Abraão aqui, esse aqui, que nós acabamos de ler aqui do capítulo 16. Se nós olharmos esse Abraão, desse contexto, embora, como nós já temos visto, ele já deu muitos passos para a construção da sua fé, de uma fé genuína, né? A ponto lá no final, mais tarde, ele estar ali disposto de sacrificar o seu próprio filho. Nós vamos ver que se essas histórias desse homem, dessa família, de Abraão e Sara, elas não tivessem o nome de Abraão escrito aqui, se elas estivessem soltas pela Bíblia, soltas, sem o seu contexto, nós dificilmente ligaríamos o homem que esteve disposto a sacrificar um filho num ato de confiança e obediência absurda em Deus com esse homem que comete esses erros que nós estamos vendo aqui. Dificilmente, se não existisse o nome dele escrito, se esse texto estivesse fora do contexto que ele está, nós dificilmente ligaríamos um homem ao outro. Nós diríamos, esse é um homem de fé, esse aqui não é um homem de fé, esse aqui não é um homem que nós devamos olhar para a sua própria vida e tê-lo como um referencial, mas aquele que sacrificou, esse sim, esse aqui não presta, esse casal aqui não presta, eles são para nós como Ananias e Safira, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. E talvez essas histórias elas estejam aqui justamente para nos mostrar o que é ser uma pessoa de fé, que ser uma pessoa de fé não é não sentir incredulidade, não é não sentir dúvida no seu coração, não é não vacilar nunca na sua fé, mas sim ser uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus através das circunstâncias da vida para vencer a sua própria incredulidade, para se tornar uma pessoa de fé. Isso é uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que está no processo, não é uma pessoa perfeita, como eles não eram, e nos está exposto quem eles eram, mas também nos está exposto quem eles se tornaram. Então eu pergunto para você, quais são as provas que você tem sido reprovado? Será que não existem elas na nossa vida? Será que nós não conseguimos perceber as nossas próprias falhas no andar e no caminhar de fé? E será que, ao não enxergar isso, será que nós estamos como eu, que pode falar que nunca foi reprovado no exame da ESA, mas nunca houve nenhum tipo de interesse de participar da seletiva para isso? Será que nós estamos no processo? Será que eu estou no processo da caminhada, da construção da fé, Deus nos forjando para ser homens e mulheres de Deus? Será que nós conseguimos perceber se nós estamos ou se não estamos? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, que ela trabalhe, mexa no nosso coração, Senhor. Tem motivos pelo qual esse texto está aí, e o Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, deixou registrado a falha desses grandes homens de Deus. Não são diferentes de nós, Senhor. Quantas vezes nós não metemos os pés pelas mãos e fazemos a mesma coisa que Sara, quiçá às vezes piores, Senhor. Quem sabe nós, Deus, fazemos coisas piores que Abraão fez aqui ao ceder a uma insensatez tão grande da sua esposa. Quando nós estamos pressionados, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos sobre as pressões da nossa vida, as pressões das pessoas que estão do nosso lado, que às vezes nos alfinetam, e às vezes a gente muitas vezes cede a nossa fé. Senhor, nos ajude
a estarmos no processo. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor esteja trabalhando em nós, Senhor. E nós, de todo o nosso coração, de livre e espontânea vontade, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para entrar por esse processo. Nas vezes que nós erramos, nós queremos fazer essa prova de novo, sermos testados novamente, passar nas provas que nós estamos aí tanto tempo, errando, Senhor. Nos ajude a fortalecer a nossa fé no Senhor, para termos uma vida que descansa em Ti, que sabe para onde deve olhar, que sabe o que deve fazer e que te louva em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Marcelo.